Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao canal Falando Francamente. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa seu like aí e vamos ao vídeo. Hoje eu tive a ideia de começar um vídeo, né, que vai fazer parte de uma nova playlist que eu vou batizar de A Fisiologia dos Filmes, tá? Então a ideia que eu tive é que toda vez que eu assistir ou lembrar de um filme que tem alguma coisa interessante sobre fisiologia, eu vou buscar esses elementos na literatura, tentar entender o quanto aquilo procede, não procede. E aí o primeiro exemplo que eu tive, né, que eu lembrei, foi desse filme que é do ano 2000, que também em português teve um nome similar ao inglês, que é Limite Vertical, e conta a história de dois irmãos, né? Esse filme começa com uma situação que os leva a ficar meio assim, mexidos um com o outro, meio ressentidos, né? Eles estão escalando e aí há um acidente no qual eles perdem o pai. E desde isso eles ficam meio ressentidos em função de como aconteceu esse acidente. Tá? E aí o filme basicamente começa 3 anos depois, no Paquistão, no Monte K2. Né? E o que está acontecendo? Eles estavam sem se ver desde então. A irmã se torna lá uma alpinista famosa, já era uma alpinista, mas ela fica famosa, e um empresário muito famoso, muito rico, bilionário lá, a contrata para levá-lo junto a um time para o alto do K2, no topo do K2, que é a segunda montanha mais alta do mundo, com 8.611 metros, pelo que eu pude ver na internet. E então, a ideia é subir e sem que ela saiba, tal, eles vão fazer uma jogada de marketing lá no topo, enfim, né, ela é contratada para isso. Só que, evidentemente, para a história ter graça, no meio aí da história tem um acidente e a menina, a irmã, né, a Anne, junto com um empresário lá, sem escrúpulos, a gente vai ver porque ele é sem escrúpulo, caem numa fenda, lá eles ficam presos. E o interessante é que eles estão numa certa altitude, que eles chamam, né, zona da morte, não dá para ficar muito tempo ali, por isso mesmo. E essa altitude, em função da hipóxia e todos os série de fatores, vai gerando um monte de mudanças fisiológicas, né, mal da montanha, etc. E eles precisam se aguentar naquele período. E o que eles usam? Né? Eles usam ampolas para dar injeção de dexametasona, um corticoide. E enquanto eles estão lá, né, dependendo desse corticoide, etc. Aí a grande questão que eu chamei o empresário sem escrúpulos é porque ele rouba o corticoide das pessoas lá, da menina, de mais outra pessoa lá, para esconder, para deixar para depois, né? E porque ele quer sobreviver e não está muito preocupado com os outros. Enquanto isso, claro que o irmão vai resgatá-las, né? Mas a questão grande que despertou o interesse dessa coisa da fisiologia do filme é o porquê desse uso de corticosterona, né, ou dexametasona, na verdade, não corticosterona, desculpa, dexametasona nessa situação, né? E aí, basicamente, o que a gente vai ver é que a subida na altitude vai gerar um monte de alterações que são, na verdade, as alterações de uma inflamação. Você poderia dizer que isso é como se fosse uma inflamação e, na verdade, em vários contextos, a hipóxia e a inflamação estão ligadas, né? Um ajudando, fazendo um propiciando o outro. Então, a droga, né, o corticoide aí, a ideia é contrapor esse efeito. Tá? Então, aqui tem esse trabalho, né, que foi investigar, que saiu no Frontiers of Knowledge, Fronteiras da Imunologia, conversa bidirecional entre fatores induzidos por hipóxia e sinalização de glicocorticoide na saúde e na doença. Então, aí ele vai falar sobre as evidências que tem que tanto o cortisol, que é o glicocorticoide em questão aí, quanto os fatores induzidos por hipóxia, como o RIF1, RIF2, eles conversam, inibem ou potencializam o efeito um do outro conforme o contexto, tá? Então, aqui, na ideia do filme, né, teoricamente, aquela altitude lá pode causar o mal agudo da montanha, que vai ter alguns sinais, manifestações, anorexia, náusea, vômito, insônia, desorientação, moleza, fadiga, tontura. E isso pode, em determinados contextos, evoluir, né, evoluir. Então, isso aqui vai acontecer, às vezes, depois de umas 12 horas, mais ou menos, que a pessoa está em altitude elevada, que, se eu não lembrar, eu já falo, é considerada acima de 2.500 metros, pode evoluir para situações como o edema da alta altitude, né, ou edema cerebral da alta altitude, ou edema pulmonar da altitude. Então, aí vai ter dor de cabeça, no caso do edema cerebral, desorientação, perda de coordenação, perda de memória, comportamento psicótico, coma. No caso aqui do edema pulmonar, né, dificuldade respiratória,
tosse persistente, vamos dizer, spúcton, ser um catarro espumoso, né? Sentimento de, sentir sufocado enquanto dorme, a dificuldade de respirar nas situações, e são condições que, se não forem tratadas, se precisam se retirar da altitude e tal, elas podem evoluir a óbito, tá? Então, aqui, na figura do trabalho, ele faz uma comparação desde o nível do mar, quanto é a porcentagem de oxigênio atmosférico, e aí vai subindo, né? O Monte Chamonix, na França, chega já à altitude, chega ao nível de 1.000 metros, que é uma altitude média. Aspen, no Colorado, chega a um nível de 2.500 metros, não sei se deve ser mais, né, mas chega pelo menos a 2.500 metros, que é a alta altitude, a fronteira que eu falei. O Monte Blanc, né, o Monte Branco, lá na França, chega ao nível de 5.000 metros, que já é muito alto. Kilimanjaro, na África, 6.000 metros. O Aconcagua, na Argentina, 7.000 metros, né? O Nepal, o Everest, que é no Nepal, que é mais alto, 1.848 metros, chega ao nível 2, portanto, dos 8.500 metros. E aí você vai como vai ficando rarefeito o ar, né, em relação ao oxigênio. Inclusive, uma curiosidade é que quando se instalou pela primeira vez o Everest, até que se pôde escalar a primeira vez no Everest, e a pessoa fez isso sem oxigênio suplementar, achava-se que era impossível tal feito, né, subir nessa região sem oxigênio suplementar. E no filme também, eles não usam oxigênio suplementar, sei lá por quê, senão se usasse não teria o mal, provavelmente não teria o filme, né? Então, aqui, para a gente entender, porque vai ter uma próxima figura mostrando que situações como a altitude geram liberação de cortisol. Então, aqui ele está falando algumas, né? Estresse físico, por exemplo, a altitude aí, estresse emocional, ritmo circadiano, ritmos ultradianos, vão fazer com que o hipotálamo libere o CRH, que vai fazer com que a hipófise libere o ACTH, então, hormônio liberador de corticotropina, isso vai para a região do córtex das adrenais, e vai liberar o cortisol, que por sua vez vai ter um efeito de feedback negativo, tanto ao nível da hipófise como do hipotálamo. E aqui tem as formas, né, corticosterona e dehidroxicorticosterona, sendo manipulados por essa enzima aqui, e essas são formas nativas, e a enzima transfere tanto para cá como para cá, né, tem a versão 1 dela, a versão 2, da forma inativa para a forma biologicamente ativa do cortisol em seres humanos, e o rato corticosterona, tá? O rato não tem cortisol, é corticosterona, os murinos, né, o rato, camundongo. Isso eu aprendi de uma forma engraçada, né? Tava numa defesa de qualificação do mestrado, se não me engano, e eu falei o cortisol do rato, porque eu trabalhava com rato, aí o professor falou, olha, você deve estar enganado, porque o rato não tem cortisol, tem corticosterona. Aí eu, é verdade, me confundi, mas realmente eu não sabia, então é corticosterona só. E aqui, né, então, situação de hipóxia, eu já falei, né, vai gerar, então, o eixo hipotálamo hipófise, ativando a produção de cortisol, e esse cortisol vai atuar no seu receptor. Ao mesmo tempo, a hipóxia vai fazer com que os tecidos produzam os fatores induzidos por hipóxia, que vão promover, vamos dizer assim, que são produzidos, né, para promoverem situações celulares que permitam a célula sobreviver a menor concentração de oxigênio. Um dos efeitos interessantes aí que diz respeito ao que a gente está falando no vídeo é que esses fatores vão, por exemplo, ativar o NF-κB. E aí isso aqui, né, isso aqui vai fazer com que gere uma série de citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, e, claro, vai gerar um quadro de inflamação. Então, nesse contexto aqui, para esse eixo, o cortisol atuando aqui no seu receptor, né, de cortisol, bloqueia tanto a resposta à inflamação como inibe, né, a resposta à inflamação como do NF-κB. Por outro lado, também o RIF, que eu não comentei, ele faz uma série de alterações no metabolismo, né? Então, por exemplo, diminuindo o metabolismo do ácido graxo, o ciclo de Krebs aeróbio, e aumentando o uso da glicólise, né? Curiosamente, aqui, ao invés de uma oposição, a gente pode entender que o glucocorticoide, para esse caso aqui, né, o cortisol, tem uma ação, vamos dizer assim, junta, né, de colaboração, vamos dizer assim, porque o glicocorticoide, ele produz o quê? Ativa as enzimas da gliconeogênese, né, através seja de aminoácidos, de glicerol, de lactato, só não de ácido graxo, tá? E aí, essa gliconeogênese vai produzir justamente a glicose, que vai estar alimentando essa maior demanda de glicose pela glicólise, que foi induzida pelos RIFs. Ou seja, aqui é uma situação de, vamos dizer, cooperação,
e aqui uma oposição. Então, o que interessa para a gente é justamente essa posição, mostrando aqui que a hipóxia, né, decorrente de subida da altitude, ao ativar lá o NF-κB, vai estar produzindo TNF-alfa, interleucina 6, proteína C reativa, proteínas de quimiotaxia de monócitos macrófagos, né? As mudanças metabólicas, aqui, glicólise, diminuição do ciclo de Krebs, mudanças vasculares, então disfunção vascular que pode aumentar a permeabilidade de exagerado vaso, explicando os edemas. E aí, né, ao mesmo tempo que isso está acontecendo em função do RIF aqui, você tem, como a gente já falou, o cortisol produzido pelo hipotálamo hipófise, e esse cortisol atuando no receptor de cortisol vai bloquear esses efeitos aqui. É que provavelmente quando a gente pensa na situação, né, do mal da montanha, esse eixo endógeno não está dando conta, daí a ideia de reforçar essa ação através dessas drogas, né, a prednisolona e a dexametasona, que era o que tinha na ampolinha lá do filme, e você vai, com essas drogas, ao atuarem, perdão, no receptor aqui de glicocorticoide, vai bloquear, né, as ações da hipóxia, né, desencadeadas pelo NF-κB. Tá? Então, aqui está então, o receptor bloqueando o NF-κB, bloqueando o RIF, aqui, né? Então, bloqueando tanto a parte metabólica como a parte inflamatória. Então, esse seria o motivo, né? Embora aí o trabalho discute as várias ações, esse seria o motivo do porquê usar droga nessa situação no filme, né? Daí a fisiologia do filme. Então é isso, pessoal. Espero aí que tenham gostado dessa ideia. Lógico que o intuito do canal não é entrar nas vias de uma forma extremamente complexa, né? A ideia do vídeo é ficar sempre em torno aí de 10 minutos, alguma coisinha. Então, não é entrar no paper de forma muito complexa, mas dá um vislumbre para quem se interessar para estudar, para ter os artigos aí, né? Escrevem todas as vias nos seus mínimos detalhes, etc. E espero aí no futuro fazer novos vídeos pensando nessa temática aí da fisiologia presente nos filmes. Né? Isso aqui é uma foto bonita, bela, acho que é um papel de parede belo do famoso K2, né? Então é isso. Muito obrigado. Deixe seu like aí para nós. Até uma próxima.